Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 11 vereadores presentes e 5 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, nós temos projetos de lei e vetos. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do prefeito Ari Fossen, que regula a instalação de novos postos revendedores de combustíveis e de serviços, de autoria da vereadora Marilena Negro, que redenomina a rua Luísa Ribeiro a rua Manuel Peixoto, em Vila Palma. Da mesma vereadora Marilena Negro, que redenomina a rua Dirce Torricelli a rua Padre Antônio Tolói Estafusa, na Vila Palma. Também da mesma vereadora Marilena Negro, que redenomina a rua Joaquim Simão a rua Professor Ney Ribeiro Nogueira, em Vila Palma. Projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que prevê nas repartições públicas em que haja balcão de atendimento ao público, câmeras de monitoramento. De autoria do prefeito Ari Fossen, que altera o convênio celebrado com a Associação de Educação Terapêutica Amarati, objeto da lei para atendimento aos portadores de deficiência, Lei 6.860, de 2007. Veto total ao projeto de lei, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica, que prevê utilização de máscara higiênica facial pelos coletores de lixo. Veto total ao projeto de lei, de autoria do vereador Adilson Rosa, que exige dos estabelecimentos que utilizarem ou comercializarem madeira a certificação florestal. Veto total ao projeto do vereador Pastor Roberto Conde Andrade, que prevê implantação do Centro de Prevenção e Tratamento da Obesidade. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei que prevê nos suportes de radares de fiscalização de trânsito a pintura que especifica. Temos ainda mais 2 ofícios GPL. O primeiro deles, de autoria do prefeito municipal, que pede a retirada do projeto de lei 10.093 de sua autoria, que autoriza convênio com o Instituto Cultural e Assistencial São Francisco de Assis, o ICASFA, para a promoção de cursos circenses infanto-juvenis. E mais um projeto encaminhando a este legislativo uma mensagem aditiva modificativa ao projeto de lei complementar 844 do Executivo, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e dá outras providências. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos iniciando a sessão de hoje. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se nas secretarias à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo o número regimental, passamos à ordem do dia. Antes disso, tendo as atas da 160ª sessão ordinária e da 9ª sessão especial realizadas em 7 e 8 de outubro de 2008,
Permanecido à disposição dos senhores edis interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos já, nesse momento, aproveitar a oportunidade e dedicar a sessão ao senhor Manuel, servidor da Câmara Municipal, que por muitos anos esteve conosco. Então, gostaria de, neste início, já deixar consignado, enquanto representante deste Parlamento, a homenagem e a dedicação desta sessão ao seu Manuel, nosso servidor aqui da Câmara Municipal, que infelizmente nos deixou na sexta-feira. Primeiro item da ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 9.966 de 2008, de autoria da vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que proíbe ao comércio varejista de produtos hortifrutícolas as operações consignadas. O veto está em discussão. Em votação. Todos os senhores vereadores presentes em plenário já procederam à votação. Vamos proclamar o resultado. 14 senhores vereadores já votaram. 10 senhores vereadores votando pela rejeição do veto, 4 senhores vereadores votando pela sua mantença. Portanto, o veto está rejeitado por este plenário. Segundo item da ordem do dia, veto total ao projeto de lei de número 10.078 de 2008, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que altera a lei 4.522 de 95, para nos edifícios públicos dotados de rampa ou elevador, prever cadeiras de rodas, muletas e bengalas. O veto está em discussão, em votação. Todos os senhores vereadores já procederam à votação. Vamos proclamar o resultado. 14 senhores vereadores, 12 votos pela rejeição do veto, 2 senhores vereadores votando pela sua mantença. O veto está rejeitado por este plenário. Terceiro item da ordem do dia, projeto de lei de número 9.822 de 2007, de autoria deste presidente, que altera a lei 6.012 de 2003 para modificar data e prever local de realização do encontro do carro antigo. O projeto de lei está em discussão. Em votação. Com 15 senhores vereadores votando pela aprovação, à exceção desse presidente que regimentalmente não vota, por unanimidade está aprovado o projeto de lei de número 9.822 de 2007. Vamos votar agora a emenda de número 1. Quer dizer, não sei. Com 15 senhores vereadores votando pela aprovação, à exceção desse presidente que regimentalmente não vota, a emenda número 1 está aprovada. Vamos passar agora à apreciação do quarto item da ordem do dia, que é o projeto de lei de número 9.905 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen,
que veda a ligação de águas pluviais às instalações de esgoto sanitário. O projeto está em discussão. Em votação. Com 15 votos pela aprovação, à exceção deste presidente que regimentalmente não vota, o projeto de lei de número 9.905 de 2007 está aprovado. Vamos passar agora ao quinto item da ordem do dia. Projeto de lei de número 9.954 de 2008, de autoria deste presidente, que cria o Programa de Educação Ambiental. O projeto está em discussão. Em votação. Com 15 votos pela aprovação, à exceção deste presidente que regimentalmente não vota, o projeto de lei de número 9.954 de 2008 está aprovado pela unanimidade desta Casa. Sexto e último item da ordem do dia. Projeto de lei de número 10.074 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que altera a lei 6.984 de 2007, para modificar disposições relativas à reforma e construção de calçadas. O projeto está em discussão. Em votação. Com 15 votos pela aprovação, à exceção deste presidente que regimentalmente não vota, o plenário aprova por unanimidade o projeto de lei de número 10.074 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para fazer dois comentários bem rápidos, já que nós vamos ter uma sessão extraordinária e não quero atrapalhar o andamento dos trabalhos, mas eu preciso fazer uma retratação junto, inclusive ao eleitorado, aos mais de 1.500 pessoas que votaram em mim. Né? Eu dei uma entrevista num dos jornais da cidade, onde dizia que não mais concorreria às eleições, né? Até fiz um questionamento a respeito das escolhas, do modo de escolha dos eleitores, e eu gostaria de fazer uma retratação. Fui procurado por muitas pessoas, inclusive os que votaram em mim, se disseram até decepcionadas, porque acreditava que nós, estando dentro ou fora da Câmara, teríamos condições de dar uma contribuição para esta cidade, e eu gostaria de dizer que foi uma força de expressão no momento. É óbvio que estava com a cabeça quente por conta do processo eleitoral, todos nós disputamos a eleição para ganhar, né? Infelizmente, cabe 16 vereadores nessa Câmara, e nós, naquele momento, fizemos esse pronunciamento. Gostaria de tranquilizar as pessoas que votaram em mim, dizer que vou contribuir para essa cidade, continuar contribuindo, seja através da presidência do PR,
né, através do serviço comunitário que sempre fiz, e que dessa forma nós continuaremos trabalhando, que nós vamos honrar os 1.500 votos que recebemos, né, e faço votos para que todos os vereadores aqui tenham um bom mandato, um bom segundo, terceiro, quarto mandato, já que temos vereadores aqui que vão entrar pela primeira vez. E a segunda questão é referente à vereadora Ana Tonelli, dizer que o PR, o Partido da República, da qual sou presidente, nós nunca torcemos contra a situação da vereadora Ana Tonelli, que é uma amiga especial, inclusive o próprio Márcio Cabeleireiro, quando se diz apreensivo com o caso, é porque, infelizmente, o destino nos colocou nessa situação com a vereadora Ana Tonelli, mas nós entendemos que ela foi eleita, tem o direito à vaga e que nós estamos aguardando a decisão da Justiça, né, para ver como fica a situação. Mas jamais nos pronunciamos contrário à vinda da vereadora Ana Tonelli para essa casa, ou torcemos contra. Nós entendemos que, infelizmente, a situação foi alheia à vontade da vereadora Ana Tonelli, que não cometeu nenhum deslize e que, infelizmente, se encontra na situação. Então, gostaria de deixar claro essas duas situações, senhor presidente, e dizer que nós continuamos, sim, na vida política, sem mandato, mas nós vamos continuar trabalhando em prol dessa cidade, seja através do partido, ou seja através das associações de moradores. Questão Obrigado, de ordem, senhor presidente. Adilson Rosa. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, para agradecer ao vereador Adilson Rosa, tenho certeza absoluta que em momento nenhum ele torceu contra a minha volta a essa Casa de Leis. Falar apenas de um desagrado meu, se é esse o termo que se usa, quando vejo no jornal que o candidato por ele citado, que conseguiu mais de 1.000 votos pelo seu partido, pelo PR, quando ele dá uma declaração na imprensa e diz o seguinte: se foi condenada é porque alguma coisa fez. Então, eu quero, eu sei que tem muita gente nos vendo, muitas pessoas vão nos ouvir hoje à noite, inclusive os meus eleitores, os 2.550 eleitores, é mais um desabafo, absolutamente, e o senhor sabe disso, como os demais 15 vereadores desta casa, como todos os vereadores que aqui estavam no ano de 2000, ainda sob a presidência do nosso querido amigo e saudoso vereador Chico Poço, foi aprovado um projeto de lei com a orientação do nosso departamento jurídico desta casa. Todos eles entendiam que nós deveríamos aplicar a emenda 19. Eu acho que muitos vereadores do ano de 2000 estão aqui e votaram conosco e com o saudoso Chico Poço aquela lei. Então, o que ocorreu? No decorrer do período, houve uma modificação. Em 2001, eu me elegi presidente da casa, com a graça de Deus e o apoio dos vereadores e vereadoras da época. Então, o que aconteceu? Obrigatoriamente tem que se cumprir a lei votada no ano anterior, no ano de 2000. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência está cumprindo hoje aquilo que votamos há 3 anos. E foi isso que eu fiz. Não poderia haver modificação nenhuma. E me lembro bem que chamei todos os diretores da casa, e a dona Vilma estava presente, a nossa diretora legislativa, todos eles sem exceção, e disse: olha, para esta Casa de Leis, para os vereadores e para os funcionários, tudo dentro da lei. E foi assim que eu cumpri aqueles meus 2 anos, de 2001 e 2002. Ocorre que o Tribunal de Contas fez uma modificação na emenda 19, alterando para a 25, no ano de 2002. E a publicação saiu em meados de 2003. Ora, como é que se retroage uma medida que o senhor tem conhecimento 1 ano depois? Não tem como, já havia feito todos os pagamentos. E aí nós entramos com todos os recursos possíveis, não é? E foi aí que houve um problema de pedido que se alterasse ou se prorrogasse o prazo do recurso. Isso não existe em lugar nenhum, mas foi pedido por esta casa. Infelizmente, eu não sou advogada, eu não entendo esse teor da lei, mas nós temos para isso as pessoas que entendem na casa. E foi pedida essa prorrogação. Não houve um conselheiro do Tribunal de Contas entendeu ser possível, o outro não. E nesse meio tempo perdeu-se o prazo para recurso. Foi isso que aconteceu. Então não houve dolo absolutamente. Quando se fala em contas rejeitadas,
À primeira vista, com todos os mensalões e etc. que apreciamos por aí ao longo do tempo, é claro que as pessoas leigas entendam dessa maneira. Houve desvio de dinheiro, houve dolo para o poder público. Absolutamente não. Haja vista que quando entramos com o pedido de revisão de julgado, o próprio Tribunal de Contas reviu a matéria e nós ganhamos por unanimidade. O que está acontecendo, senhor presidente? E nós já tínhamos ganho, inclusive na Fazenda Pública, nós tínhamos ganho esse processo, só que a juíza que nos julgou se achou incompetente para derrubar o ato do Tribunal de Contas. Então, é exatamente isso que está acontecendo. E quando o ministro Fernando Gonçalves, ele deu a perda de causa no meu recurso, foi apenas isso. Ele entendeu que, na ocasião de eu haver feito o meu registro de candidatura para a tentativa de reeleição, eu não estava com as contas aprovadas. Primeiro, eu tinha essa aprovação da Fazenda Pública, não tinha mesmo do Tribunal de Contas. Acontece que depois houve a aprovação por unanimidade. Que culpa tem a vereadora, senhor presidente, senhores vereadores, amigas vereadoras e as pessoas que nos veem, nos ouvem e que estão aqui hoje no plenário, a imprensa inclusive, que culpa eu tenho da morosidade da nossa justiça, da falta de funcionários desse problema? Porque uma conta de 2002, ela ser julgada em 2008, senhor presidente, é óbvio que isso é para prejudicar mesmo. É essa a visão que eu tenho. Então, estamos entrando com o recurso, temos direito a esse recurso e vamos esgotá-lo até o final, porque a vontade popular é de que a vereadora esteja de volta para essa casa, com os 2.556 votos, e ainda, em não havendo absolutamente nada que denigra a minha imagem nesses 25 anos de vida pública, eu faço isso de cabeça erguida. Eu recebi até uma pergunta, senhor presidente, nesse final de semana, pasmem vossa excelência e os senhores e senhoras que nos ouvem, se eu viria para a sessão hoje. Como é que eu viria? Como é que eu viria para a sessão? Ora, meu Deus, eu fiz 4.090 votos na penúltima eleição, estou aqui com esses 4.090, parecida com a votação do vereador Val, o mais votado aqui dessa Casa de Leis. Como é que eu não venho? Até dia 31 de dezembro, na pior das hipóteses, eu sou vereadora, legitimamente referendada pela população e pela lei. Então, senhor presidente, eu acho que deixo claro aqui que absolutamente não tenho, como muitos ou como alguns dizem aí, culpa no cartório. O que é ter culpa no cartório? E ontem, inclusive, eu comentava com a minha família. Imaginem se fosse um crime qualquer, se tivéssemos aqui no país a pena de morte, nessa altura, eu já me sinto sentada na cadeira elétrica. Sabe? Então, senhor presidente, é bom tomar cuidado com essas falas, é bom tomar cuidado com as escritas, porque nada, absolutamente ainda, está resolvido. E mesmo que eu perca essa ação, deixarei, é óbvio, essa Casa de Leis muito triste, porque fiz o que gosto nesses 25 anos e cumpri com dignidade o meu mandato, mas eu ainda acredito num Deus que irá reverter essa situação. É o maior dos juízes, e Ele, e para mim é isso que importa, Ele sabe qual foi o meu erro, qual foi o dolo, qual foi o prejuízo que eu cometi nesta Casa de Leis, ou seja, absolutamente nenhum. Portanto, da mesma maneira que o vereador Adilson Rosa disse, para que os eleitores dele fiquem tranquilos que ele irá continuar trabalhando, os meus eleitores também. Eu não digo isso porque ainda tenho esperança de continuar trabalhando dentro dessa Casa de Leis, mas fiquem tranquilos em relação à idoneidade da vereadora Ana Tonelli. Falo isso de cabeça erguida. Em momento nenhum se arrependam de ter me ajudado, a minha equipe de trabalho, meus assessores e os meus eleitores. Nunca se arrependam de ter me apoiado, porque foi uma causa justa, me perdoe a falta de modéstia, uma causa que fez por merecer aqui nessa Casa de Leis. Então, senhor presidente, aguardando em Deus a reversão desse julgamento, nós estamos aqui sim, participando dessa reunião ou dessa sessão, como sempre o fizemos,
repito, nesses 25 anos, o farei com certeza absoluta até o dia 31, e se Deus quiser, Ele há de querer por mais 4 anos aqui. Obrigado, senhor presidente, me perdoem por haver me estendido, mas eu acho que se fazia necessário até para o vereador Adilson Rosa entender que eu o quero muito bem e sei que a recíproca é verdadeira, sempre me dei bem com todos aqui nessa casa, mas apenas para que algumas pessoas pensem um pouquinho antes de dizer alguma bobagem. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Essa presidência deixa aqui consignado todo o respeito e a estrutura do Poder Legislativo para poder caminhar de maneira a conseguir êxito na ação que Vossa Excelência, nesse momento, recorre no Tribunal Superior Eleitoral. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Não vou entrar no assunto aí, acho que já está muito bem esclarecido, tanto pelo vereador Adilson quanto pela vereadora Ana Tonelli. Mas aqui eu queria fazer uma palavra, senhor presidente, a respeito do que às vezes a gente acaba sendo julgado, né? Questão até das moções. E hoje eu vejo aqui que nós acabamos de votar por unanimidade um projeto do senhor prefeito a respeito das calçadas de Jundiaí. E eu tenho certeza que os 16 vereadores receberam pedidos a respeito de calçadas, de desníveis na nossa cidade, que dificilmente serão consertados na sua plenitude. Mas aí eu me lembrava, senhor presidente, que há uns 2 ou 3 anos atrás, e eu vejo hoje desaguar nesse projeto aqui, uma simples indicação desse vereador ao Poder Executivo, para que ele fizesse um estudo e talvez implementasse um programa relativo às calçadas. Talvez até outros vereadores também tenham feito algo nesse sentido. E às vezes a gente não vê. Esse é um trabalho que não aparece, mas que hoje eu tenho certeza, pela aprovação desse projeto, que às vezes uma ideia que é lançada, ela vai e frutifica, senhor presidente. Então, fiquei muito contente de ver algo que pensei alguns anos atrás, hoje se tornando realidade nessa casa aqui, num projeto do Executivo encaminhado para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Julião. Essa presidência informa, na 39ª sessão extraordinária da 14ª legislatura, em 14 de outubro de 2008, convocação, nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, inciso 1, cumulado com o regimento interno, no seu artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, a realizar-se logo após o término da sessão ordinária desta data, para apreciação da seguinte matéria. Primeiro item, projeto de lei complementar de número 844 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e dá outras providências. Essa presidência está informando ao plenário da convocação para imediatamente após o término desta sessão, nós viemos a iniciar uma sessão extraordinária com vistas a apreciar o novo Código Tributário do município de Jundiaí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Dada a importância do projeto, eu gostaria que fosse um projeto votado, e aí eu faço um apelo ao senhor, fosse um projeto votado numa sessão normal, onde as pessoas, todos os vereadores soubessem que ia ser votado, já antecipadamente, para um estudo, um debate maior. Eu sei que o projeto já está aí, já teve audiência pública, mas poderia ser votado numa sessão onde todos fossem comunicados antecipadamente, a sociedade poder se envolver num projeto dessa importância, dessa magnitude. Então, eu faço o apelo, inclusive, para o colégio de líderes, para as lideranças dessa casa, para que entrasse num acordo e não fosse votado de maneira, ainda que numa sessão extraordinária, mas dessa forma, convocado para meia hora depois, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Então, eu faço esse apelo à presidência, à mesa e aos demais vereadores dessa casa, para que discutisse melhor e que fosse votado numa sessão normal, sem ser uma sessão extraordinária. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu acho que, até por uma questão de coerência, eu acho que nós temos que votar rapidamente o Código Tributário, tendo em vista que
alguns dos pontos que nós votaremos exigem a noventena. São 90 dias a partir da aprovação e da publicação da lei para que ele possa entrar em funcionamento. Então não dá para a gente aguardar. Nós já tivemos uma audiência pública, problemas vão surgir, são pontuais, e nós podemos e devemos fazer essas discussões a posteriori. O que não dá é para a gente parar a cidade de uma forma como se está se propondo. Se fosse anualidade, e eu defendi isso na audiência pública, e depois, conversando com o secretário, ele me mostrou que existia um erro da minha parte, e hoje eu sou signatário de que nós devemos votar o mais rápido possível, tendo em vista a questão da noventena. Não dá para a gente adiar a discussão e a votação desse projeto, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro, ela havia solicitado antes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou na mesma linha do vereador Gerson. Eu estive na audiência pública, levei dúvidas para casa e também estou sendo acionada por segmentos que estão em dúvidas com relação à tributação. E eu gostaria de dizer, senhor presidente, que requisitei à Secretaria de Finanças aquela mesma apresentação que foi colocada aqui rapidamente, no sentido de compararmos os percentuais hoje aplicados em alguns tributos e o que será colocado. Não obtive resposta, fiz isso por telefone, fiz isso por e-mail, e hoje estou sendo pega de surpresa com a aprovação em regime de sessão extraordinária. Então, eu acho que perdem todos. Perde aqui o vereador que está tentando fazer o trabalho para entender, perde isso ter sido feito uma audiência pública em pleno processo eleitoral, perde a cidade porque o projeto entrou aqui no final do mês de setembro, com uma tramitação rápida. Então, na certeza aí da intenção de angariar mais recursos, podemos não estar sendo justos com algumas tributações. O projeto tem que ser equitativo, ele tem que dar um sentido de equidade para todos os cidadãos contribuintes e podemos estar pecando. E vamos ter que aprovar, porque estamos em regime de noventena. Eu acho que a Câmara está aqui à disposição da administração o ano todo. O ano todo. Então, acho que nós mereceríamos um cuidado maior, porque estamos aqui representando munícipes que estão preocupados com essa nova mudança. Senhor Vereador presidente, Gerson Sartori. só para esclarecer, ninguém aqui quer parar a cidade. Pelo contrário, a gente está propondo aqui a discussão. Parar a cidade é o projeto chegar e ficar aqui na Câmara um mês, se é que ficou um mês aqui, quer dizer, teve 20 anos ou 4 anos para fazer isso. Aí em um mês, aí vai falar que é oposição, porque quer discutir, porque quer trazer o debate, porque quer colocar o debate de maneira ampla nessa casa, que é parar a cidade. Parar a cidade é não inaugurar a rodoviária que está lá parada. Isso é parar a cidade e parar o trânsito. Nós queremos discutir e aprofundar, com todo o respeito que nós fizemos durante os 4 anos que estamos aqui. Então, é um projeto que chegou faz um mês nessa casa. Então, se alguém quer parar a cidade, é o secretário de Finanças, que não mandou o projeto antes. Mandou agora. E noventena não vai dar dia 1º de janeiro também, vai dar dia 15 de janeiro. Qual que é a diferença de 15 ou 20 de janeiro? Vamos discutir todas essas questões. Então, eu acredito que poderia o secretário de Finanças vir até a casa, sanar as dúvidas que a vereadora Marilena, que esteve na audiência pública, levantou, e até esse momento não foi respondido a ela. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer nesse período, que infelizmente não aconteceram. Então, é nesse sentido que nós colocamos. Mantenho a convocação nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, inciso 1, cumulado com o regimento interno no seu artigo 87, para que os senhores vereadores apreciem em sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária desta data, para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei complementar número 844 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que aprova o novo Código Tributário do município de Jundiaí e dá outras providências. A convocação está mantida por esta presidência.
Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 1985, de urgência, para apreciação do requerimento ao plenário de número 1984, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, de informações do Executivo sobre o não cumprimento de dispositivos do edital número 6 de 2007 e provimento de cargo da Guarda Municipal. O requerimento contém as assinaturas regimentais, está apto para ser discutido e em discussão está. Em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado a urgência, está aprovada Questão a de ordem, urgência senhor presidente. para a apreciação do requerimento ao plenário de número 1984, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Solicitar à presidência, antes da sessão, a possibilidade da mesa ou do presidente convidar o secretário de Finanças, José Antônio Parimoski, para sanar algumas dúvidas do projeto. As dúvidas foram sanadas e a audiência pública regimentalmente prevista com a participação dos senhores vereadores. Não entendendo essa presidência, Questão de ordem, senhor razão presidente. para a convocação ou convite do secretário. Questão de ordem, vereador Gerson. É verdade que teve audiência pública, nós estávamos representados pela vereadora Marilena Negro, e ela está afirmando, e nós não temos razão nenhuma para duvidar do que ela está falando, que ela levantou dúvidas e que não foram sanadas. Teve audiência pública, o secretário veio, mas isso não quer dizer que ele sanou todas as dúvidas. Ele esteve presente, como sempre que convidado esteve. Por isso que eu estou falando da necessidade de convidar ele para vir e sanar as dúvidas, não tem problema nenhum. Não vai atrapalhar a urgência, só estaria sanando algumas dúvidas. Essa presidência não irá manifestar nenhum tipo de convite ou convocação em respeito às pessoas que trabalham no Poder Executivo enquanto secretários municipais. Não há o menor sentido que essa presidência passe por cima de alguns atributos regimentais, obrigando, convidando ou convocando o secretário para que esteja aqui no momento em que a bancada do Partido dos Trabalhadores entende que é razoável. Esse momento já foi oportunamente tido com a audiência pública. E se as dúvidas não foram sanadas, que a vereadora Marilena Negro proceda à votação da maneira como entender. Vereador Júlio César de Oliveira. Eu estive presente também na audiência pública, senhor presidente, e as dúvidas que foram levantadas, poucas dúvidas, diga-se de passagem, nada assim, mas todas elas ditas, inclusive no momento, que eram pontuais. Então, acho que não dá para a gente deixar de fazer o nosso dever aqui enquanto Questão de legislativo. ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Olha, eu estive na audiência pública para ouvir, vi a apresentação, levantei dúvidas e fui procurada por setores que também estão provocando uma discussão. Vou ficar em dívida com esses setores porque não saberei responder. Não saberei, por exemplo, porque alguns setores são taxados como empresa e são simplesmente agrupamentos de profissionais, até da área do direito, da advocacia. Então, eu temo que nós não seremos dar um tratamento equitativo aos segmentos diferentes que prestam tributos, que pagam seus tributos nessa cidade. Infelizmente, reconheço o trabalho da Secretaria, que teve uma assessoria contratada especificamente para fazer isso, mas nós não podemos deixar de levar em conta que estamos sendo atropelados, porque entrou no final de setembro uma audiência pública com baixíssima participação de vereadores por conta do período eleitoral, sabemos disso, tá? E não estão pedindo nada, é bem razoável o que nós estamos pedindo, ouvir um pouco mais, entender um pouco mais uma matéria que eu duvido que alguém aqui entenda. Então, não venha aqui com ar de que aqui estamos todos satisfeitos e estamos todos entendidos. Duvido, porque essa aula eu quero ter, com quem puder me dar.
Essa manifestação de Vossa Excelência poderá se dar no momento em que nós viemos, de fato, apreciar o Código Tributário do município, vereadora Marilena Negro. Todas as empresas, todos os segmentos, todos os setores tiveram uma consulta aberta pela internet para que pudessem manifestar todos os seus desejos, todas as suas situações. Eu mesmo estive em mais de 4 vezes reunidos com segmentos que têm interesse na aprovação do Código Tributário do município de Jundiaí. E essas pessoas já manifestaram o seu aceite com relação à forma como está o Código Tributário aqui do município. Não é, neste momento, após todo o trâmite de percurso para que o Código Tributário pudesse ser apreciado pela internet, pudesse todos os segmentos enviar as suas solicitações, os seus anseios, as suas manifestações, não será agora, nesse momento, que a senhora poderá tomar a aula que vai lhe garantir a apreciação do projeto. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, vereadora Marilena Negro. Tomar aula com os meus pares, porque aqui é o processo de validação desse projeto. Ou não, então, se bastasse consulta pública e iniciativa do Executivo, não precisamos estar aqui. Se as pessoas entendem e se sentem suficientemente esclarecidas, eu tenho humildade de falar que não estou. Não estou. E 30 dias de consulta pública deve ter servido para alguns segmentos se mobilizarem, sim, porque eu sei do resultado que já foi falado na audiência pública. Tá? Agora, é uma questão corporativa, das pessoas se dedicarem. 30 dias foi pouco para a consulta pública, até para nós, vereadores, nos manifestarmos, quiçá toda a comunidade. Então, ainda existem pessoas na comunidade que não entenderam, não estão satisfeitas com os tributos que vão ser colocados, e eu gostaria de entender, é só isso. Acho que esse é o meu direito. E a aula que eu gostaria de ter, senhor presidente, seria com os nossos pares mesmo, que estão dizendo que já estão satisfeitos. Eu não estou. A senhora tem todo o direito de se manifestar e tem todo o direito de não estar segura. A senhora só não pode tirar o direito dos outros 15 que podem estar satisfeitos. É só isso que Vossa Excelência precisa compreender. E se Vossa Excelência não está contemplada, é necessário também que nós venhamos a ouvir os outros 15 vereadores, que, se caso entendam que não estão contemplados com o voto, irão votar pela abstenção, pela rejeição ou pela aprovação. Vossa Excelência é uma em 16 vereadores que querem se manifestar com relação ao projeto. E aqueles que se manifestarem, e se tiverem 11 votos para aprovar o projeto, 11 votos é maior do que um voto de Vossa Excelência. É isso que Vossa Excelência não quer compreender, que aqui, dentro deste plenário, é o plenário quem delibera, e não Vossa Excelência. Aqui, quem vai deliberar é o plenário, e não Vossa Excelência com seus atributos pessoais e não entendimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Já está virando um monólogo, presidente. Está meio complicado. Acho que tem mais vereadores que querem que vá à pauta realmente, que siga a pauta, que siga a ordem. Agora, não dá para ficar ouvindo só a bancada do PT nessa casa. De ordem, então a gente está aguardando aqui ansiosamente que venha realmente a plenário para que seja analisado. Aí sim, o voto favorável ou negativo será aqui na tribuna, que esse é o voto realmente, né? O plenário é soberano. Questão de ordem, senhor presidente. Júlio. Questão de ordem, mas na verdade é uma dúvida, senhor presidente. Eu acabei me perdendo aqui no acompanhamento, como diria o grande timoneiro desta casa, o vereador Doca. Nós já estamos discutindo o projeto? Era só esse esclarecimento que eu precisava, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson. Comecei essa discussão com o respeito que eu tenho a esta casa, com o respeito que eu tenho à mesa e ao presidente no exercício de sua função. E nós falamos aqui, em todo momento, em dialogar para tentar tirar dúvida. Ninguém falou aqui de votar a favor, contra ou abster. Pelo contrário, nós propomos o diálogo para tentar sanar algumas dúvidas. Nós respeitamos o plenário e sempre respeitamos a soberania. Tanto que a grande maioria dos nossos requerimentos são rejeitados, tudo isso acontece e a gente discute sempre em alto nível. Portanto, o que nós fizemos aqui é tentar dialogar, é tentar colocar para que nós sanássemos algumas dúvidas. Se a maioria do plenário não aceitar, a maioria do plenário não aceitou, mas isso não impede da gente discutir. E para discutir, não o projeto, mas sim a tentativa de trazer o secretário, a tentativa de conversar, a tentativa de ampliar, tem que ser antes, porque na hora do projeto nós vamos discutir o projeto e o mérito dele. Agora nós estamos discutindo a possibilidade, e eu sei que ela pode até não ser aceita pela maioria dos vereadores, mas já aconteceu aqui várias vezes a possibilidade de ser aceita, e de ter presença de secretário,
presença de discussões mais fortes. Se ela não for aceita, e pelo jeito não vai ser, a gente respeita isso. Mas foi essa a possibilidade que nós conversamos, foi esse o diálogo que nós propomos, não foi outro. Não foi outro. Então é nesse sentido. Então não estamos discutindo o projeto, estamos discutindo a possibilidade de ter algumas informações. Se não tiver, paciência. Mas fique colocado assim, com o respeito que nós temos pela soberania do plenário. E, aliás, com o respeito que nós temos por essa casa. E que nem sempre a maioria entende da mesma forma e não é obrigado a entender da forma que eu entendo. Claro. É isso. Perfeito. Vereador Tico. Como nós todos respeitamos a opinião dos vereadores, Vossa Excelência poderia até colocar em votação, assim termina o pedido, né, e termina as questões de ordem. Pode pôr até em votação, se quer que venha o secretário para casa, dar as explicações ou não, presidente. É uma sugestão que fica, até para não passar por cima da oposição, que fala que está passando por cima, que fala que a gente não está respeitando. Então, em respeito à oposição, eu até sugiro que coloque em votação. Vossa Excelência é o presidente, coloca ou não. Tá ok, presidente? Questão de ordem, senhor presidente. Em nenhum momento nessa casa a oposição falou que tem alguém passando por cima dela ou não. Mesmo porque para passar por cima da oposição, precisa de mais coisa. Você pode passar por voto, pode passar, como aconteceu nas eleições. Agora, para passar por cima, tem que ter mais autoridade. A gente aceita o debate como ele tem que ser. E respeitamos as coisas como a gente está respeitando. Mas ninguém falou que alguém está passando por cima, deixando de passar. O que nós estamos propondo é só o diálogo. E o diálogo não é passar por cima, o diálogo é a construção do parlamento, é a construção da democracia, que pode ser aceito ou não. Isso não quer dizer que alguém está passando por cima de alguém. A presidência, então, dará o seguinte encaminhamento. Vamos encerrar a sessão ordinária de hoje. Vamos, logo após a sessão ordinária, iniciar a sessão extraordinária e, se Vossas Excelências entenderem que deve haver o adiamento do projeto, que se faça o adiamento e, se entenderem na razão contrária, que façam a apreciação do projeto da maneira em que as consciências compreenderem que o projeto está certo, errado ou necessitando de qualquer tipo de emenda. Vamos passar, então, aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o destaque dos seguintes requerimentos: 1973, 1974, 1976, 1977 e 1983. Muito obrigado, vereador Val. Essa presidência, então, irá colocar em primeiro o pedido verbal de destaque aos requerimentos citados pelo vereador Val. Está em votação o pedido verbal de destaque. O pedido de destaque está em votação aos requerimentos de número 1973, 1974, 1976, 1977 e 1983. Com 10 votos pela aprovação do pedido de destaque, 5 senhores vereadores votando pela sua rejeição, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o pedido verbal para apreciação em destaque dos requerimentos citados. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitsa. Deixa eu assinar minhas coisas aqui, porque senão... Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez a bancada aqui dá sustentação ao governo, dá destaque nos nossos requerimentos. Mais uma vez demonstrando de que uma das principais funções dos vereadores na casa, que é a de fiscalizar o Poder Executivo, está sendo vetada. Ou seja, não querem que a gente saiba as informações que ocorrem
nos desmandos que muitas vezes ocorrem na administração pública. E não é diferente nessa administração que está se encerrando. Nesse sentido, fiz 2 requerimentos. Um, aqui às nossas vistas, do lado da Câmara Municipal, uma casa que pertence a um comissionado da Prefeitura e que está sendo alugada. E agora a gente viu a placa para quê? Até então, a semana passada, eu não sabia. Agora é para o Projeto Guri. Essa casa é de um funcionário comissionado da Prefeitura. Cansamos de ver ao longo desse período eleitoral a Saúvas, a Tejofran trabalhando aqui dentro, reformando toda a casa, tem até piscina lá no fundo. Então nós queríamos saber, e gostaríamos de saber, gostaríamos que os senhores vereadores aprovassem o nosso requerimento. Mas me parece que, mais uma vez, nós vamos ter que recorrer ao Ministério Público, porque os vereadores não querem que a oposição faça requerimentos desse tipo. Como, por exemplo, para que finalidade está sendo alugado? Agora, Projeto Guri. Como se ali a antiga biblioteca não tivesse espaço para o Projeto Guri. Quem é o proprietário? Qual o valor do aluguel? O proprietário alugou o imóvel em condições de ser utilizado? Qual o valor que está sendo gasto na reforma? Pintura, jardinagem, para que o imóvel seja utilizado. O valor dessa reforma vai ser descontado no aluguel? Simples. E não querem que a gente saiba. Represa do DAI. 32 anos que eu estou lá. Há uns 15 anos atrás, uma empresa quis tirar o barro de graça. Hoje está lá. Maquinários e mais maquinários tirando o barro. Ninguém sabe para onde está indo, se tem custo disso, quem está levando vantagem ou não, se é que alguém está levando vantagem. Nós queremos saber aonde está sendo levado esse barro, o valor que está sendo pago e se esse valor está sendo incluído nas receitas do DAI. É isso que nós queremos saber, porque pode ser que esteja indo para o bolso de alguém. Queremos informações, sim. Isso é transparência, isso é função do vereador. Mas não, como foi os 4 anos aqui, a oposição massacrada, tendo os requerimentos reprovados e rejeitados. Porque não se pode saber as informações. Desculpa o meu entusiasmo aqui, senhor presidente, mas é isso que eu vi nos 4 anos e mais 2 do outro mandato acontecer nessa casa. Nós somos a minoria, mas nós temos o dever de fiscalizar e denunciar esses desmandos que nós vemos ocorrer às nossas vistas e que simplesmente os vereadores da situação são coniventes com isso. Senhor presidente, senhores vereadores, essas eram as minhas palavras. Muito obrigado, vereador Carlão Kubitsa, pelo entusiasmo. Vereadora Marilena Negro, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz 3 requerimentos. São 3 requerimentos simples, mas muito importantes. Um deles fala da falta de condições de atendimento, a precariedade de atendimento da unidade de saúde do centro. Quem conhece a UBS do centro deve duvidar que exista um alvará da vigilância sanitária para o seu funcionamento. E nós estamos pedindo aqui, inclusive, além do requerimento de informação, a interdição dessa unidade de saúde. Existe risco sério pela falta de condições dos profissionais de saúde atuarem. E eu não sei o que acontece, porque, para o nosso espanto, imóveis de alto padrão são alugados, muitas vezes por indicações de pessoas conhecidas lá da prefeitura, para atividades que, às vezes, é cultural, ela tem aí uma finalidade bonita, mas não é de saúde. Então, por que temos que ter atendimento em local meia-boca, como se diz na expressão mais popular, para atender os cidadãos? Então, eu gostaria de ver uma resposta. Eu quero saber se aquela unidade de saúde tem condições de atendimento pela vigilância sanitária, o que eu duvido. É esse requerimento que pode não ser aprovado hoje. Um outro, que também
vai na linha do que o vereador já colocou, o vereador Carlos Kubica, é de um projeto que está tramitando aqui. E se for rejeitado, vou fazer para o senhor presidente o requerimento para perguntar as contradições e informações. O prefeito vai para um jornal e diz que vai gastar 1 milhão na manutenção do projeto. Mas o projeto que vem aqui, ele fala outros valores. Ele fala que em 2009 vai gastar 159 mil no ano, em 2010, em 2009, 69.380, e não fala que vai ter despesa em 2008. Só que o projeto já está inaugurado. Para que nós servimos aqui? O projeto sequer passou aqui para falar de convênio, termo de compromisso, sei lá que figura é essa, e já está inaugurado. Para quê, senhores vereadores? Nós vamos servir para quê? E essa pergunta eu vou remeter ao senhor presidente, caso o senhor seja rejeitado. E uma outra também, senhor presidente, se o senhor me permite me alongar por mais 30 segundos, é a respeito dos cargos de confiança que fazem a função técnica da TV Educativa de Jundiaí, que dia 31 de dezembro serão exonerados, e no dia 1º de janeiro nós não sabemos o que vai acontecer com aquela fundação TV Educativa, porque não se propôs a criação de cargos, não se fez concurso público, desde a época do senhor Miguel Haddad, agora para o Ari Fossen, se passaram 8 anos, e não se resolveu a situação da TVE. Então, são essas questões que nós queremos ter ainda nessa legislatura com os senhores, porque a legislatura que está aqui também é corresponsável nas coisas certas e erradas que possam estar acontecendo. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha a sessão da Câmara, tendendo até o pedido da base de sustentação, a gente está usando aqui o nosso período para poder falar. E são requerimentos simples, mas contundentes e importantes, feitos pela vereadora Marilena Negro e pelo nosso líder Carlos Kubica. São dúvidas que nós temos, e ainda que sejamos vereadores de oposição, temos o direito de ter essas dúvidas. Está aí a questão do projeto Guri, projeto que já está tramitando na casa, com valores totalmente diferentes do que os declarados pelo próprio prefeito Ari Fossen nos jornais. Está aí mais um aluguel que tanto debatemos na campanha eleitoral, a questão dos prédios alugados pela prefeitura, e mais um aluguel aqui do lado da Câmara Municipal. Estava aqui na segunda-feira, na sexta-feira, pessoal da Tejofran, todo mundo mexendo, eu não sabia o que estava acontecendo aí. Falei, o que está fazendo a Tejofran, ainda que ela é uma empresa da iniciativa privada, numa casa, o que está acontecendo? Então, não sabíamos aí ao certo o que estava acontecendo, aí fomos verificar. Está aí mais um prédio alugado, por coincidência de um cargo, de uma pessoa que tem um cargo em comissão da prefeitura, também não impede, é uma casa dele, mas são todas questões que ficam na cabeça para ser analisado. O que é que está acontecendo? Então, nesse sentido, é que nós pedimos aqui a aprovação. Em uma questão de ordem, pedir aqui a questão do secretário de Finanças, só para não pedir outra, falar disso, ainda que está fugindo um pouquinho aqui, a presença do secretário de Finanças hoje aqui. Aí a resposta, vereador Tico, que me ouve atentamente, foi que o secretário está lá ocupado no Executivo. Mas se fosse na reunião dos vigilantes, na campanha eleitoral, talvez eles arrumassem um tempinho para ir até lá. Mas tudo bem, vamos respeitar. E eu sei que o secretário de Finanças, aliás, muito competente, Antônio Parimoschi, que está lá trabalhando na prefeitura. Mas não custava ele vir atender a Câmara. Questão de ordem, senhor presidente. Mas não custava ele atender a Câmara. Não estava na audiência pública, não. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Val. O vereador subiu para falar do requerimento e voltou no assunto do secretário. Eu estive aqui na audiência pública e estou convicto de votar no projeto. Não sou expert, como já disse a vereadora Marilena, mas o momento das dúvidas era aquele. Não é o que nós discutimos, era na audiência pública e nem agora na tribuna, que é sobre o requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. O vereador poderia falar nos requerimentos, né, presidente? Já mudou, já desvirtuou a fala. E outra, poderia pegar a lista de presença da audiência pública, ver se o vereador estava na audiência pública. Porque, pelo que parece, estava fazendo campanha, não estava na audiência pública.
uma vez que o vereador não precisa se afastar da Câmara Municipal para fazer campanha política. Então, mas nós tínhamos trabalho naquele dia, tinha alguns vereadores aqui. Eu queria saber se o vereador estava naquele dia, né, na audiência pública. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico. Questão de ordem, vereador Gerson. Responder ao presidente que eu não estava, já falei que não estava, que estava aqui a vereadora Marilena Negro. Já disse, senhor presidente, que não estava. E a única coisa que eu estava pedindo era para ver se o secretário tirava, inclusive, as dúvidas da vereadora Marilena, como já aconteceu aqui uma série de vezes. Estava fazendo campanha, naquele momento, realmente, senhor presidente, eu não estava comendo churrasco nem fazendo churrasco, eu estava fazendo campanha. Realmente eu estava. Mas quero voltar aqui e não quero fazer outras discussões que acho que não cabe. Porque a gente não está em campanha, senhor presidente. A gente está falando aqui agora... Questão de ordem, vereador. De uma questão de parlamento. De uma questão de parlamento. Eu queria voltar aos temas do parlamento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Talvez alguns estivessem bebendo vodka, presidente. A presidência solicita ao plenário que, por gentileza, vamos prosseguir com a sessão no seu... Posso voltar aos temas de requerimento, senhor presidente? A discutir os requerimentos. Por favor, vereador Gerson. Então, voltando aos temas de requerimento, senhor presidente, tem um requerimento muito importante também na manhã de hoje, do vereador Tico sobre a Guarda Municipal. Estivemos, inclusive, na campanha, na Guarda Municipal, conversamos com os guardas, e, aliás, tem uma série de questões aí a ser discutida da Guarda. Então, o requerimento do vereador Tico, do PSDB, vem também de encontro ao anseio dessa corporação que está merecendo, aliás, melhores condições de infraestrutura, de trabalho, melhores condições das discussões de cargos e salários. Tudo isso é muito importante. Então, o requerimento da vereadora Marilena, os requerimentos dela, o requerimento do vereador Carlão, também estão indo de encontro da importância também do requerimento do vereador Tico. Então, nesse sentido, como temos bons requerimentos, eu peço aos senhores vereadores que olhem com bons olhos e que possam fazer a aprovação, independente da cor partidária, mas imaginando na necessidade das informações que as pessoas necessitam. Então, é nesse sentido, eu peço a aprovação, vereador Tico, líder do PSDB, vereador Cachan, que está me olhando atentamente, que aprovem esse requerimento, que acredito muito importante para essa Casa de Leis e até para o fortalecimento dessa casa, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori. Os requerimentos continuam em discussão. Os requerimentos estão em votação. Primeiro, os requerimentos em destaque. Primeiro, nós vamos votar os requerimentos que foram colocados em destaque por este plenário e logo em seguida os demais requerimentos. Os requerimentos estão em votação. Os requerimentos em destaque estão em votação. Dez senhores vereadores votando pela rejeição dos requerimentos, 5 senhores vereadores votando pela aprovação e esta presidência que regimentalmente não vota. Vamos apreciar agora os demais requerimentos. Em votação. Com 15 votos pela aprovação, à exceção desse presidente que regimentalmente não vota, estão aprovados todos os demais requerimentos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Não, eu estou pesquisando, já entrego lá, viu? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, somente o registro da presença, vereador Julião. Agora sim, questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao senhor que fizesse a retirada do meu nome do grande expediente, para que a gente possa, já de imediato, dar início à sessão extraordinária. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde. Eu gostaria de retirar meu nome aí do Questão grande de ordem, expediente. senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Gostaria de retirar também o meu nome da fala do grande expediente.
Questão de ordem, presidente. Vereador Doca. Solicito Vossa Excelência retirada de meu nome no grande expediente. Vereador Tico. Retirada do meu nome também. Primeiro orador inscrito, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, grande expediente dessa sessão, e como agora o tema é livre, a gente pode falar da questão do secretário Parimoski, que não pode vir aqui hoje para atender, mas a gente tem outros temas e outros assuntos a ser discutido. Está aí, agora já acabou a campanha eleitoral, a gente pode vir discutir aqui questão de trânsito, do transporte coletivo da cidade. E hoje eu estava acompanhando novamente Questão de ordem, vereador Julião. Eu solicitaria ao senhor que fizesse uma verificação de quórum para a sequência do grande expediente, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Somente gostaria que os senhores vereadores registrassem a presença para verificação de quórum. Seis. Com 7 senhores vereadores presentes em plenário, há quórum para continuidade da sessão. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Como estava falando da questão do trânsito e transporte, e hoje, mais uma vez, estava acompanhando pela imprensa e vendo lá a possibilidade ainda de ser inaugurada o terminal central ali na Praça da Bandeira. Agora está dependendo de mais algumas obras no entorno, algumas obras de paisagismo, e a gente vê aquela situação. Fiz aqui um desafio, pouco antes do período eleitoral, o secretário de Obras e o secretário de Transporte, para a gente ir lá fazer um teste, colocar ônibus, para ver como que vai funcionar aquela situação, vereador Julião. E aí eles falaram que no momento oportuno poderiam fazer isso. Então, como passou a eleição já, acredito que agora é um momento oportuno, que não vai misturar uma coisa com a outra, não vai misturar alhos com bugalhos, vereador Zé Dias, presidente da Comissão de Trânsito desta casa. Então, eu acredito que esse é o momento do secretário de Obras e o secretário de Transporte colocarem o ônibus lá e darem a oportunidade para a Comissão de Trânsito e Transporte dessa casa, para os demais vereadores, e inclusive para a população, para ver como vai ficar o funcionamento do novo terminal central a hora que inaugurar. Porque nós temos o medo, eu tenho esse medo, que a hora que colocar aquilo em funcionamento, o trânsito daquela localidade da cidade irá travar. O trânsito daquela localidade da cidade vai tumultuar. Então, nesse sentido, fica colocado aqui, vereador Caxã, o desafio ao secretário Ademir Pedro Vitor e ao secretário Cláudio Dianim, para que leve o ônibus lá no terminal central, para que os vereadores da Comissão de Trânsito e Transporte e os demais que queiram acompanhar, e a própria população, para a gente ver como vai ficar o funcionamento daquele setor da cidade. Uma outra questão. Passada a eleição, eu vi aqui vereadores falando que vai continuar o seu trabalho, vi outros fazerem outras colocações, outros tantos que vão continuar aqui, e aliás eu parabenizo todos que vão continuar e parabenizo também todos aqueles que participaram das eleições, porque participar da eleição é um momento importante e um momento democrático. Do meu lado, quero dizer que continuo a minha vida partidária no Partido dos Trabalhadores, aliás, um partido que tem vida além das eleições e com certeza vai continuar a discutir com a sociedade, inclusive como cidadão, a gente pode continuar fazendo isso. Então vamos continuar a luta para que a gente tenha o viaduto da Ponte São João,
que está aí há 20 anos, as obras que começaram lá, quando o então secretário de Obras, Admir Pedro Vitor, hoje passaram 20 anos, está lá as pilastras enterradas, está lá o dinheiro público enterrado e não tem o viaduto. Então eu espero que comece a ser feito no ano que vem e vamos começar e vamos nos empenhar para que tenhamos o viaduto da Ponte São João pronto. Aliás, temos mais solução, vereador Zé Antônio Cachan. Temos passagens de nível que pode ser feito ali na região da Ponte São João, resolvendo esse problema. Em toda a cidade, como Mogi Guaçu, Mogi Mirim, toda cidade onde passa a linha férrea tem passagem de nível. E aqui em Jundiaí não tem. E a gente tem aí 1 ou 2 trens só que passam por dia. Então nós vamos continuar lutando para que tenha a solução. A gente vê a nova rodoviária que foi feita sem planejamento nenhum e não tem a alça de acesso, vereador Carlos Kubitsa, engenheiro Carlos Kubitsa. Não tem as alças de acesso, o que joga todos os ônibus novamente na Avenida Jundiaí. A hora que joga os ônibus na Avenida Jundiaí, que já é um grande gargalo da nossa cidade, onde já é um grande problema da nossa cidade, tumultua, presidente Cláudio Miranda, todo o trânsito novamente ali naquela região. Isso tudo são questões que nós temos que alterar. As unidades básicas de saúde, vereador Zé Dias, dos nossos bairros, a grande maioria em prédios alugados, em prédios que não dão conta de estar atendendo a população, em prédios que não estão em sincronismo com o sistema de transporte coletivo. A gente vê a pessoa que mora no Champirra, que para ir na unidade básica de saúde do Rio Acima tem que andar 4 quilômetros a pé. Vereador Doca, como que uma pessoa idosa com problema vai andar 4 quilômetros a pé para ir até a unidade básica de saúde, vereador Doca? O senhor que está aí no seu 8º mandato sabe desse problema e sabe dessas condições que não pode ser permitido mais. Uma mãe que está com uma criança doente, como vai andar, vereador Zé Dias? Os 4 quilômetros. E a gente vê e acompanha essa situação continuando na cidade de Jundiaí. A gente falava aqui de mais esse prédio aqui, que está agora sendo alugado para o Projeto Guri. Fora esse prédio, já são R$184 mil, vereadora Marilena Negro, que são utilizados com prédios alugados na nossa cidade. Só para a Secretaria de Serviços Públicos foi alugado um prédio aqui perto do Roldão por R$51 mil mensais durante 3 anos. R$51 mil mensais durante 3 anos. Então é muito dinheiro e é o dinheiro público. E é o dinheiro público, não é o dinheiro público que nós estamos querendo na função de vereador e de vereador de oposição, e essa é a obrigação do vereador de oposição, é fiscalizar, é promover o diálogo para que possa ser fiscalizado de quem são esses prédios e por que todos esses valores pagos mês a mês de prédios alugados na nossa cidade. Então essas questões têm que ser debatidas e é aqui no parlamento que tem que debater. Não interessa se um é do PT, o outro é do PSDB ou o outro é do PDT. Nós todos somos eleitos aqui pela comunidade para representar a comunidade e fazer essas discussões. E não é possível que a gente pague R$184 mil de aluguel de prédio na cidade de Jundiaí. E aí a gente vê doação de terreno para essa entidade, para aquela entidade, para outra entidade. E a gente vê como é feita a política em cima do dinheiro público. E é feita. E é feita. O senhor vereador Cláudio Miranda, presidente, acha que precisa ter doação de terreno para a Ciesp? Vereador Zé Dias. Se tivesse sobrando, se nós não estivéssemos pagando R$184 mil por mês de aluguel, você poderia estar doando terreno para a Ciesp. Mas não é o caso. A gente sabe que as indústrias de Jundiaí são indústrias pujantes, indústrias fortes, e a gente pode valorizar mais, investindo, ao invés de doar terreno para a Ciesp, investindo no distrito industrial com vias melhores, com acesso melhor, com planejamento melhor, coisa que não acontece. A gente vê empresas aí que têm terrenos alugados, como é o caso da Foxconn, que pode estar saindo de Jundiaí, uma empresa que emprega 3.300 funcionários, indo para Indaiatuba. A gente acompanha a falta de discussão na nossa cidade, vereador Zé Dias, que tem 75% do carro produzido aqui em Jundiaí, Várzea e Campo Limpo, com empresas que são aí as autopeças, e nós não temos uma montadora. Vereador Cláudio Miranda, recentemente a gente vê aí a vitória do prefeito Sorocaba na sua reeleição, o Lipe,
deitando e rolando, fazendo propaganda que levou a Toyota para lá e as autopeças estão aqui. Agora a gente tem aí mais uma montadora, aquela coreana, que está indo para Salto. Tem mais uma outra montadora indo para Piracicaba. E Jundiaí não participa dessa discussão. Jundiaí não pensa e não discute em uma universidade pública federal. A única escola pública que nós temos aqui, no nível universitário, é a FATEC, que agora está ampliando os cursos, mas nós tínhamos 2, Sorocaba 9, Santos 20. Que dê a discussão que nós temos que fazer nessa cidade. Então, essa discussão, eu espero que a gente retome. Se me permite uma parte, vereador Gerson. É lógico, vereador. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por estar subindo à tribuna para poder fazer as manifestações, mas não posso deixar de manifestar minha indignação com relação às manifestações incorretas que Vossa Excelência traz. Vossa Excelência está usando da tribuna de maneira naturalmente coerente, como Vossa Excelência costuma fazer, mas manifestando algumas questões que não são verdadeiras para a cidade. A cidade de Jundiaí, em 2007, foi a terceira cidade no estado de São Paulo que mais gerou emprego com carteira assinada. É verdade. A cidade de Jundiaí é a 8ª economia do estado de São Paulo. Recentemente, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa colocando Jundiaí como uma das 20 melhores cidades do Brasil. E até agosto havia sido a 7ª cidade a mais gerar emprego com carteira assinada. A Vulcabras, que tanto se é falada, que a Vulcabras saiu de Jundiaí, que a Vulcabras não mais oferece os postos de trabalho. Hoje, se Vossa Excelência tiver a curiosidade de visitar onde era a antiga Vulcabras e o que está instalado hoje, ali promove 2 vezes mais empregos do que antes acontecia. Então, a questão, por muitas vezes, de instalação de empresas e montadoras, ela não diz respeito exclusivamente ao poder público. A iniciativa privada tem a sua autonomia para escolher onde se instalar. Então, acho que promover a discussão de maneira saudável ela é correta, é coerente se fazer isso, mas tentar enganar a população com um discurso que não é verdadeiro também não é justo e não cabe a nós ficarmos aqui discutindo. E eu espero muito que Vossa Excelência, que tem há 5 anos o Partido dos Trabalhadores governando o país, possa auxiliar a vir uma faculdade pública federal aqui para Jundiaí, porque não é isso que se assiste. Não é isso que se assiste. Eu queria saber onde estavam os representantes do PT quando o presidente Lula assumiu o Palácio do Planalto e não instalou ainda uma universidade federal em Jundiaí. Eu gostaria de saber onde estava o deputado federal eleito pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Jundiaí para trazer a universidade federal e por que ele não conseguiu. Será que é só a retórica política, vereador Gerson Sartori? Será que é só a discussão para levar as pessoas, induzir as pessoas ao erro de que a cidade está um caos? De que a cidade não está empregando, que as montadoras precisam Questão de ordem, é necessário que a gente tenha um pouco de bom senso também para promover esse tipo de discussão. Questão de ordem, vereadora Marilena Negra. É que a parte do vereador Luiz Fernando se transformou numa questão de ordem. Eu acho que o vereador Gerson poderia terminar a fala dele. Então, a parte foi dado pelo orador, né? Ok. É que já venceu 1 minuto e 22. Mais um minuto, Obrigado vereador. pela parte, vereador Luiz Fernando. Aliás, preocupação nenhuma em enganar. Aliás, nos debates que eu promovi na cidade como candidato a prefeito, eu sempre falei que é verdade que nós somos a 8ª economia, é verdade que nós temos empresas importantes, é verdade que nós somos o calcanhar do Mercosul, nós estamos localizados com a rodovia Bandeirantes, Anhanguera, Dom Gabriel, Dom Pedro, estamos perto do aeroporto de Campinas, dos aeroportos de São Paulo, estamos perto do Porto de Santos, temos uma mão de obra muito boa e por tudo isso eu acredito que nós deveríamos ter mais. Por nós termos tudo isso, a discussão da Vulcabras, para mim, é uma discussão vencida. Foi uma discussão tema de debate em 2000. Mas ela poderia estar aqui, poderia, além das empresas que estão lá, ela poderia também estar empregando 3 mil. A SICA poderia também estar aqui. É uma discussão de 2000 também, da campanha de 2000. Mas ela poderia estar aqui também, até porque nós temos o Jardim SICA, a Vila Rami, em função do Figo Rami, tem toda uma história e uma trajetória. E isso tudo é sempre muito bom de discutir. No que diz respeito ao governo federal, nós vamos continuar lutando, sim, para trazer uma universidade pública federal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu só pediria ao senhor que limitasse o tempo, senão nós vamos passar aqui o resto do dia ouvindo. Obrigado. Que gostaríamos. Mais um minuto para o vereador. Eu gostaria Gerson. de encerrar, senhor presidente. Pois não, mais um minuto para o vereador encerrar a sua fala. Muito obrigado, vereador Cláudio Miranda, ainda que eu saiba que o vereador Julião gosta de me ouvir na tribuna. Então, não tem uma preocupação nenhuma de enganar. A 8ª economia, na minha opinião, e é a 8ª economia, não podia ter uma situação como a do Hospital Psiquiátrico do Tamoio.
que também não é só o governo municipal, mas a gente tem que fazer parcerias com o governo estadual e federal para resolver. A 8ª Economia já deveria ter aqui o AME, que parece que está vindo agora e vai vir, pelo que eu vi, só que Sorocaba já tem há 2 anos antes. A 8ª Economia tem que trazer a Universidade Pública Federal para cá, a Universidade Pública Estadual, porque outras cidades... Você me permite mais uma parte, vereador Gerson? Se o senhor presidente permitir, para mim tudo bem. Pois não, senador, se conceder... Eu gostaria de saber onde Vossa Excelência estava nos últimos 3 anos e meio que não conseguiu trazer a Universidade Federal para Jundiaí. Eu estava aqui ao lado do senhor, na Câmara Municipal, e o senhor sabe. E o senhor sabe onde eu estava e aonde eu estou. E vou continuar lutando para isso, para trazer. A 8ª Economia tem que trazer, presidente. A gente tem que trazer. A gente tem que ter a autoestima da nossa cidade. Então, a 8ª Economia tem que trazer a universidade pública, que outras cidades que não são a 8ª Economia têm. Que outras cidades que não são a 8ª Economia têm. E Jundiaí é uma cidade boa, é uma cidade que eu gosto, é uma cidade que eu defendo. Isso aqui que eu estou falando não é criticar a cidade, em nenhum momento eu falei que a cidade é ruim. Eu falei que ela é a 8ª Economia, eu falei que ela tem muitas coisas boas, mas dá para ser muito melhor com o dinheiro que a gente tem. E a gente tem que fazer esses investimentos. A gente, como 8ª Economia, não pode ter situações como nós temos aqui. Não podemos ter 184 mil reais em prédios alugados. Não podemos ter o hospital psiquiátrico do tamanho. A gente tem que resolver essas situações e vamos continuar lutando para resolver. Respeitando a democracia, respeitando os eleitos e conversando com os eleitos, para tentar trazer. E quando diz respeito à universidade pública, já conversei e vou continuar conversando com o ministro, porque eu acho que a gente tem que continuar lutando para isso. Vereador E acredito Gerson. que os vereadores eleitos, o prefeito, o vice-prefeito, têm que ajudar nessa discussão. E eu não tenho dúvida que vocês vão fazer isso. Eu Porque agradeço é um pelas interesse da palavras do cidade. vereador Gerson. Muito obrigado pelo espaço, vereador Cláudio Miranda. E como 8ª Economia, a luta continua e a gente vai conseguir empenhar. Ao presidente que reassuma a sua função. Próximo orador inscrito, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, esse momento do grande expediente, especialmente para as pessoas que estão aqui, que eu estou vendo alguns pela primeira vez, é o momento que o vereador pode fazer suas manifestações particulares, dentro do seu ponto de vista, que podem, inclusive, ser políticas. Por isso, dessa empolgação, muitas vezes, nas falas. Eu estou usando da tribuna aqui, pela primeira vez após aí a passagem das eleições municipais, com bastante tranquilidade, apesar da eleição acirrada que tivemos aqui. Tivemos uma eleição atípica, com novas regras, que, infelizmente, não foram respeitadas na questão da igualdade, da questão igualitária de cada candidato. Eu posso dizer que o Partido dos Trabalhadores foi um partido que cumpriu aquilo a que se propôs. Teve uma chapa de vereadores pequena, mas que nos surpreendeu com votos, que permitiu aqui 2 cadeiras no Legislativo. Tá? Resolveu sair sozinho para não fazer alianças espúrias, que era fora da sua ideologia, do seu papel partidário. Não quisemos. Não quisemos fazer. E respeitamos aqui todos os votos que tivemos nessa cadeira e respeitarei eu e meu próximo companheiro, Durval Orlato, no sentido de trazer a discussão, de fomentar o debate, de vir aqui a público dizer quem é que engana quem. Que é isso que nós estamos fazendo todo esse tempo. Se a população elegeu, e eu tenho muito claro que o resultado dessa eleição está deixando o próximo prefeito bastante preocupado, porque vai ter que corrigir erros do passado dele mesmo, de outras gestões, acumulada com esta gestão aqui, e sob o olhar dos vereadores que foram reeleitos ou os novos eleitos. Então, com bastante tranquilidade, que eu venho aqui dizer para os senhores que vou continuar fazendo o meu papel de fiscalização, que é papel do Executivo, não só da oposição,
Porque a impressão que se tem é que quem tem que fiscalizar o poder público é só os partidos de oposição, e não é assim. Enganam-se os cidadãos que acham que votaram em vereadores que vão fazer esse papel aqui. Enganam-se os vereadores, os munícipes, os eleitores, que indicaram aqui no seu voto, acreditando que o vereador vai fazer esse papel. E não é isso que nós temos visto. O que nós temos visto na cidade, e aí o eleitor tem autonomia, ele tem o direito do voto, é realmente repetição dos mesmos grupos de poder. Só que dá diferente desta vez, porque 38% do eleitorado só aprovou a administração próxima, futura, que teremos na cidade. É só isso, porque nós tivemos um percentual indiferente com a política. Isso é preocupante para a democracia. Nós tivemos um pessoal que anulou o seu voto, isso é preocupante para a democracia. Nós tivemos votos das pessoas não sabem que escolheram um partido, ela escolheu um candidato sem saber quem é que foi eleito daquele partido. Escolheu o candidato por si. E a fidelidade partidária já faz parte da nossa cartilha democrática. Então, não temos dúvida. Quem foi eleito foi um partido que elegeu. Se esse vereador desistir do seu mandato, ele deixará para outro daquela legenda. Então, nós estamos num processo, num caminhar, que, infelizmente, não é tudo aquilo que é um começo, a campanha, e que a própria Justiça Eleitoral fez. Olha lá, são 4 anos. E, infelizmente, ainda existem eleitores, como eu vi depoimento de um companheiro, candidato de partido, fala, como que eu posso competir tentando colocar lá o meu banner numa casa, se o vizinho estava recebendo R$150 para colocar o de outro candidato. Isso é injusto. Isso é injusto. Então, as grandes campanhas aconteceram apesar das regras. As grandes campanhas iludiram muitos eleitores, o que é uma pena. Eu posso dizer dos votos que tive, fiz uma campanha modesta, a minha prestação de contas vai ser verdadeira, tem sido verdadeira, quer dizer, estou prestando contas de cada centavo que recebi como doação ou que coloquei do próprio bolso na campanha, mas a minha campanha não foi visível como eu gostaria. Não tive recurso para fazer campanha na cidade inteira. E o meu partido colaborou bastante. Deu a sua contribuição para todos os candidatos. Valorizo cada voto que o partido obteve e sabemos que fizemos uma campanha bastante decente, bastante honesta. E, infelizmente, a nossa cultura popular para a democracia está ainda muito incipiente. Nós temos que trabalhar muito. E esse é meu compromisso nesse mandato. Vou trabalhar diferente. Além da Câmara, vou me juntar às forças que querem naturalmente politizar os nossos munícipes, os nossos eleitores para os seus direitos, inclusive o direito do voto, o exercício do voto, porque enganação tem muita, e infelizmente o eleitor às vezes se deixa por alguns apelos, acredita que o vereador vai conseguir fazer aquilo que se propõe ali, a melhorar tal tema, tal área, e, infelizmente, não é uma questão corporativa, são poucos, é muito limitado, são poucos os projetos que o vereador pode executar de fato, de fazer, legislar e colocar em prática. Mas nós estamos aqui com resultado para administrar. O resultado nesta Câmara, que não abrirei mão, sendo, por enquanto, a última mulher, e gostaria muito de ter mais uma mulher aqui. Acho que a legenda do PMDB perdeu nessa troca-troca de partidos, e cada um tentou se acomodar para tentar se eleger. É um partido que tem história, tem trajetória, e que não merecia ficar sem um espaço, sem uma legenda. Essa é a leitura que eu faço do PMDB, independentemente da direção que é tida aqui na cidade. Estou falando do PMDB nacional, em nível nacional. É um partido que mereceria ter aqui o seu espaço. E não houve retorno em votos para que isso acontecesse. Pelo menos até agora, nós temos aí uma situação atípica, mas mereceria estar aqui.
para construir esse processo democrático que a cidade está perdendo. Infelizmente, com a vitória de um grupo do poder, a cidade perde. A cidade perde a possibilidade de renovar, perde a possibilidade de olhar de uma outra forma para a política e para as suas questões cruciais. Agora eu estou vendo o futuro prefeito correndo, que eu também não estava, o meu antecessor foi questionado aqui, para saber onde ele estava há 3 anos e meio. Eu sei onde estávamos, eu sei onde minha base partidária estava, eu sei onde atuamos. Agora, a não ser distribuir verba aqui para reformar prédios, eu não sei onde se encontrava o senhor Miguel Haddad, que agora precisa saber como que está a nossa APA, a nossa área de proteção ambiental aqui em Jundiaí, como que estão as nossas questões aqui, o de hospital, qual a saída que vai se dar para o imbróglio administrativo criado na sua própria administração com relação ao hospital universitário? Com a pendência administrativa que está aqui todos esses anos com o Hospital São Vicente, que está com endividamento, que nós não sabemos o que vai ser o futuro. E agora vamos ser bonzinhos, porque vamos ter um hospital regional. O hospital regional vai resolver parcialmente os nossos problemas. Então, vamos mascarar o que é para ser mascarado, mas nós temos um problema sério para enfrentar. Nós não podemos vir aqui só com a retórica, com o discurso de dizer nós vamos fazer bem feito, porque deixou de fazer a lição de casa. Nós temos a sorte de ter uma cidade colocada regionalmente numa situação favorável para o comércio, para a indústria, mas nós temos nossas deficiências e nós sabemos que nossa cidade tem que ter limite para o desenvolvimento, para o crescimento, porque, dependendo do número de habitantes, nós não vamos ter água. Quero ver onde vão buscar a água, anunciada aí que para 50 anos. Nós não temos toda essa água. E nós tivemos aqui empreendimentos estrondosos na parte imobiliária. Eu vou concluir daqui a pouco, senhor presidente. Dentro do meu tempo, a especulação imobiliária foi forte e essa casa não conseguiu aprovar, por exemplo, uma legislação fundamental do plano diretor, que o Estatuto da Cidade exige, que é o impacto de vizinhança para cada empreendimento. Cada um está fazendo o que quer, está mexendo com grandes camadas de terra e empreendimentos em áreas urbanas, que vai ter um impacto, vai ter uma implicação no trânsito, vai ter uma implicação na saúde, porque as vacinas elas são cobertas pelo poder público, pelo Estado. E nós não temos esse planejamento mínimo, está aí. Está aí a resposta do trânsito horrível com o Situ, que pode ter as suas contas aprovadas, mas o projeto original não era esse. Não era esse, foi modificado. Então, são várias questões aqui que eu gostaria de colocar, mas eu vou ter bastante tempo para colocar com tranquilidade, senhor presidente, senhores vereadores, e dizer aos meus eleitores, só para finalizar, que eu devo satisfação do meu trabalho, não apenas aos meus eleitores, 2.000 e poucos votos, mas eu devo a todos os votos que o meu partido recebeu. Porque todos os vereadores aqui são assim. Nós formamos uma legenda partidária, recebemos votos, então cada cadeira aqui tem o mesmo valor. Não adianta o vereador vir aqui e falar, olha, estou defendendo 3.000 votos, estou defendendo 2.000, porque nós temos a responsabilidade de uma cadeira inteira, um quociente inteiro eleitoral, e é com esse olhar, com essa intenção, que eu pretendo continuar o meu trabalho aqui, nesse final de legislatura e para o próximo mandato. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadora Marlena Negro. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui aproveitar esta oportunidade e fazê-lo um agradecimento de tudo aquilo que realmente nós conquistamos dentro desses quase 12 anos. Aqui quero agradecer também o público presente que está aqui nesta manhã e digo mais. Obrigado, Jundiaí. Mais uma campanha eleitoral é chegada ao fim. Foram 3 meses de muita correria, muito sufoco, mas também de muitas alegrias. Me sinto realizado
pois sei que fui capaz de fazer uma campanha limpa, sem ataques aos meus adversários, apenas mostrando à população um trabalho digno e honesto. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter me proporcionado momentos tão agradáveis e por ter me ajudado a superar as mais difíceis. A todos que não mediram esforços para me auxiliar em mais uma etapa vencida. E um agradecimento muito especial a toda a minha família, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando, dando o suporte que tanto precisei. Mas meu maior agradecimento é a você, cidadão, cidadã jundiaiense, que me deu 2.740 votos de confiança, acreditando sempre em meu trabalho realizado na política da cidade de Jundiaí. Então, portanto, faço esse agradecimento nesse momento, e é uma glória, é uma alegria para o José Dias, ou mesmo Zé Dias, dessas plaquinhas de Duratex, que foram espalhadas por alguns bairros, simples, mas digo a verdade, isso me traz, ao longo desses anos, uma estrutura muito grande e especial para que nós possamos levar o melhor e uma qualidade de vida a todos aqueles que nos procuram, aquelas pessoas de momento que não votaram no vereador Zé Dias, mas com certeza Zé Dias cidadão e Zé Dias vereador está à disposição da torcida e desta galera que é a torcida jundiaense. Então, portanto, é um trabalho realizado em quase 12 anos, partindo para o 4º mandato. Isso para mim mostrou, dentro desses 3 mandatos, que o trabalho que nós realizamos foi de grande importância à sociedade jundiaense. Hoje, digo mais aqui, com nossos companheiros vereadores presentes, aqueles que foram eleitos e reeleitos, mas aqueles que também não teve esta oportunidade, eu faço o meu agradecimento aqui nesta manhã para todos, para todas que realmente tiveram um trabalho dentro desta Câmara Municipal, levando aquilo que realmente de encontro ao anseio da população jundiaiense. Então, portanto, digo, quero dar continuidade no meu trabalho mais 4 anos, e praticamente 4 anos e mais quase 3 meses que nós temos para finalizarmos o nosso mandato de 2008. Então, portanto, senhora presidente Ana Vicentina Tonelli, com orgulho eu falo em nome de Vossa Excelência nesta tribuna. Não vim aqui para dizer aquele é bom, aquele é ruim, mas eu sinto aquilo que realmente nós recebemos dentro de cada mandato, de cada dia, de cada hora, de cada momento. Eu desejo a senhora, presidente desta casa, neste momento, nesta terça-feira, que passamos aqui na Câmara Municipal muitos anos, e sempre trabalharmos dentro de um trabalho confiante e digno, dentro de cada um dos nossos companheiros e companheiras dentro desta casa. Portanto, eu desejo a Vossa Excelência que a senhora, com todos os esforços, com tudo aquilo que realmente a senhora se dedicou à população, a senhora chega no objetivo de Vossa Excelência, que sempre batalhou e lutou por esta casa, por esta população e principalmente para os seus familiares, que é o seu carinho que Vossa Excelência tem por eles. Isso é um orgulho, levar o melhor à população e mostrarmos que aqui não tem ninguém melhor. Claro, com o nosso certificado, é o certificado da população. E cada um daqueles que foram eleitos e reeleitos, que nós buscarmos o melhor à população. Porque qual será daqueles que vêm, estão chegando, para até dizer que vêm para mudar ou melhorar as condições da Câmara Municipal? Claro que cada um tem seus objetivos e os seus trabalhos,
mas aqui é um grupo que realmente vem de encontro com aquilo que é as necessidades da população, daquilo que elas necessitam. Então, quero dizer mais, senhora presidente. Eu quero falar aqui no que eu passei hoje de manhã e tive a oportunidade de verificar. Árvore de quase 20 anos, na rua Doutor Eloy Chaves. Foram simplesmente removidas para a construção dos apartamentos na Ponte São João. Por que não aproveitaram esse benefício que Deus nos sempre ofereceu, que é o verde, que é as plantas, que está aí purificando este ar, e simplesmente foram lá e cortaram, e nem a satisfação deram? Porque muitas vezes, muitas pessoas ligam no 56 e falam, eu tenho uma árvore, e essa árvore se encontra em situações difíceis, e ela precisa ser removida, porque qual é o risco de amanhã cair em cima de um carro, de uma pessoa, ou da própria residência? Muitas vezes as pessoas precisam ir lá e fazer o serviço, arriscando uma multa, até mesmo um processo, porque talvez um 56 não ouve as pessoas adequadamente, e quando precisa fazer uma reivindicação, eles falam, vai você, ou a senhora ou o senhor, no balcão de um 56 e faz sua reclamação pessoalmente. Por que tem um 56? Qualquer pessoa pode fazer sua reclamação, ou suas reclamações, sem ser expostos. Então eu fico aqui, pensando em tudo isso, mas eu espero levar uma qualidade, um conforto, ao núcleo de submoradia do Jardim São Camilo, que está no momento de uma urbanização para aquele povo. Nós votamos hoje um projeto de lei, senhores presidentes, senhores vereadores, para não colocarmos água de chuva ou mesmo outras dentro da rede de esgoto, mas precisarmos também levar a administração que dá um apoio e uma estrutura melhor para esses núcleos de submoradias, para que eles possam respeitar esta lei que foi votada hoje. Consente uma parte, não, vereador? Concedo sim, vereador. Eu sempre, nas minhas partes, na minha fala, nesses 12 anos de Câmara Municipal, eu sempre elogiei o seu trabalho. Nós começamos praticamente juntos nesta casa, pelo mesmo partido. A única coisa que está me estranhando, eu até estava atendendo uma pessoa lá de fora, me causou estranheza até, da crítica de Vossa Senhoria quanto a 156. Eu não posso aceitar, em hipótese alguma, uma crítica tão severa a 156. Se não fosse esse 156, o que seria da população de Jundiaí? E realmente existe, sim, coisas que tem que se identificar, para que a própria lei não permite a tal situação. Então, eu fiquei triste, até abatido, em saber que houve uma crítica tão severa no 156 e na outra da própria administração, porque por força da administração, esses 12 anos, não só o senhor vereador, mas esse vereador também, nós tivemos quase tudo, não para nós, mas para os nossos bairros, principalmente São Camilo. Não há como se queixar, nem dessa e nem da outra administração, porque eu conheço São Camilo antes de Zé Dias e após Zé Dias, junto com a administração atual. Senhora presidente, quero aqui até parabenizá-lo pelas palavras. Eu não estou dizendo que um 56 não funciona, vereador. Eu estou dizendo que muitas reclamações do público, que ela não pode se expor lá no balcão, porque exatamente se ela vai expor de uma reclamação no balcão, ela está sujeita a algo mais. Então eu acredito
que muitas que deveria ser feito num 56 por escrito ou mesmo por telefone, e não expor a pessoa a reclamar algo que ela tem cisma de reclamar lá pessoalmente. Então é isso que eu estou dizendo, porque eu acho que deveria mudar esse sistema da pessoa ir pessoalmente fazer uma reclamação, que ela pode amanhã estar entrando numa situação dificilmente para ela mesma. Então não estou reclamando de um 56, senhora presidente, mas estou reclamando desta atitude da pessoa precisar estar presente para fazer uma reclamação. Talvez seja uma reclamação grave e muito cautelosa, com sigilo. Então é isso que me preocupa, simplesmente, contra daquilo que eu conquistei dentro dos 12 anos, conquistei com os governos, sim, mas não deixo de dizer, José Dias tem coragem de trabalhar como ele enfrenta até hoje o Jardim São Camilo, morando lá dentro do núcleo. Nunca abandonei aquele núcleo e não abandonarei nenhum momento e nenhum dia, nem um minuto do meu governo na cidade de Jundiaí. Senhora presidente, eu já vou encerrar. Eu tenho condições de falar que os governos ajudaram, sim, e hoje o dinheiro que sai dos impostos é para os núcleos de submoradias, é para a cidade, mas eu não deixo de dizer, pela coragem de Zé Dias, está até hoje no núcleo de submoradias, talvez não seja para qualquer um, mas eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, agradeço senhores e senhoras aqui presentes, e agradeço a Deus e os senhores vereadores. Senhora presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Próximo orador inscrito é o vereador Carlão Kubitsa. Tem a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, faço uso da palavra no grande expediente, até porque não o fiz na terça-feira passada, e uso da tribuna para agradecer os meus 1.010 eleitores que votaram em mim, mas que não foram suficientes para que eu retornasse a casa. Quero, em primeiro momento, parabenizar o prefeito Miguel Haddad, o vice Luiz Fernando, pela vitória nas urnas. Quero desejar a eles uma boa administração. Quero desejar aos 8 vereadores que ficam, que desempenhem um excelente mandato, aos 8 novos, boas-vindas, que façam, aos 8 novos que estão vindo, porque renovou 50%, evidentemente que tem a vereadora Ana ainda com recurso, na Justiça, mas que façam uma boa legislatura e que se empenhem ao máximo para que as sessões passem a ser noturnas, porque é um anseio da população, da grande maioria. Gostaria também que fosse revisto o regimento interno para que os requerimentos de informação todos aprovem automaticamente, como é feito em algumas câmaras municipais, porque eu costumo dizer, e a gente às vezes se empolga, é natural, porque os requerimentos que não são aprovados, depois a gente tem que entrar, muitas vezes, ou pelo gabinete, que muitas vezes vem com respostas evasivas, ou através do Ministério Público. Mas, enfim, que a próxima legislatura possa corrigir tudo aquilo que foi pedido desde a época que a vereadora Ana era presidente, que nós, da bancada do PT, fizemos uma carta de intenções, naquilo que nós gostaríamos de ser visto mudado aqui dentro da Câmara, mas que isso ocorra na próxima legislatura. Quero agradecer a minha assessoria, que ao longo desses 6 anos que eu estou aqui na Câmara Municipal, metade do mandato do ex-deputado Durval Orlato, que retorna à casa agora no próximo mandato. Fiquei 2 anos, eu era o primeiro suplente, e mais um mandato todo que se encerra agora em dezembro. Quero dizer que vou continuar minha vida partidária dentro do Partido dos Trabalhadores, já não mais na condição de líder na executiva, mas dentro do diretório. Vou continuar contribuindo com o meu partido. Vou trabalhar, volto para o DAI em janeiro, vou trabalhar no meu bairro, em Voturucai, vou trabalhar em toda a região onde eu sempre tive uma boa votação.
trabalhar na periferia, que é onde eu gosto mais de atuar, que é onde as necessidades elas se apresentam com mais frequência, e dizer, vou continuar minha vida partidária, militando no Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu acho que veio para mudar a cara do país, e hoje eu faço aqui um adendo à questão da 8ª economia, Jundiaí, eu acho que é uma cidade pujante, tem tudo para ser até melhor classificada no nosso Brasil, porque é uma cidade onde nós temos quase que 100% de água e esgoto, onde nós temos sim problemas na questão da captação do rio Atibaia, que se a gente bobear, a gente vai perder o percentual de adução de água naquela adutora que nós temos desde a da captação ali do bairro Pedras de Ouro, ali na rodovia Dom Pedro, até o túnel ali nas 3 divisas, Jarinu, Itatiba e Jundiaí, é onde começa a vida do Rio Jundiaí Mirim. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu vou estar pronto para os pares que vão estar aqui, ajudar dentro do que eu puder lá dentro do DAI e me colocar à disposição. E mais uma vez agradecer os eleitores que confiaram os 1.010 votos, os meus apoiadores, a minha assessoria e principalmente as pessoas, lideranças de bairros que sempre estiveram comigo ao longo desses 6 anos no meu mandato. Queria, senhora presidente, desejar boa sorte na sua empreitada aí, nos seus recursos, porque também acho que o PMDB é um grande partido, tanto a nível nacional, estadual e municipal, não poderia deixar de ficar com um representante dentro da casa. Desejar boa sorte e desejar boa sorte a todos aqueles que vão compor o Legislativo a partir do ano que vem. Eram essas minhas palavras, senhora presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, agradeço as palavras do vereador Carlão Kubitsa e também do vereador Zé Dias. Muito obrigada mesmo, isso é um incentivo para que realmente para que a gente continue até o fim nessa empreitada do recurso. Agora, para encerrar a sessão, eu convido o titular da mesa, o presidente Luiz Fernando, encerrar, porque não há mais oradores inscritos, vereador. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Seu pai que lá já foi. Pare e mostra, pare e mostra. Puta, tem essa ainda. Só assina se o pare e mostra que vier.